Fala, nação atleticana, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo Atlético Miguel, suave. É, Hoje vai ser um vídeo onde eu posso ter alguns problemas para poder falar. Eu tô com possivelmente pneumonia, tô tossindo bastante e tô à base de xarope para poder falar nos últimos dias e codeína. Então, se eu falhar em algum momento, porque é um vídeo rápido e sem edição, peço que me perdoem. Mas vamos falar sobre o jogo de ontem, onde foi Juiz 2, Atlético Paranaense 1. Jogo que ocorreu ontem em Pituaçu e que eu acho que nós precisamos fazer vários comentários, desde do que foi a partida ao mimimi de torcedor do Bahia até hoje sentido com 2018. Vou comentar sobre isso. E sobre o que a gente pode ver do Atlético nesse ano. O que a gente vai esperar do nosso time? E eu acho que vem coisas muito boas. Para começar, a gente precisa comentar sobre o jogo. No jogo, eu vi o Atlético superior ao Bahia, mesmo com um jogador a menos. Vi o Atlético mais incisivo, vi o Atlético acertando mais passes, vi o Atlético mais estruturado, vi o Atlético atacando e pressionando mais o Bahia em certos momentos do jogo. Enquanto teve condições, enquanto teve físico. Porque jogar com um jogador a menos é um pavor, principalmente quando esse jogador é de defesa. Até você reestruturar tudo, demora. No início de jogo ainda, o jogador sente, é difícil. A gente viu claramente o Richard saindo sentido. E falar em Richard, eu preciso comentar rapidamente. Todo mundo sabe que eu sou uma das pessoas menos clubistas falando de arbitragem. Se você vê no meu Twitter, se você vê na minha página, se você me conhece nos grupos do WhatsApp, eu sou o primeiro cara a apontar quando o jogador do Atlético faz uma cagada. Quando faz uma falta boba, quando tem que ser expulso, quando faz um pênalti. Quando eu falo. Inclusive, já cheguei a várias vezes no ano passado falar, cara, a gente não pode reclamar desse jogo porque houve benefício da arbitragem da gente. Ano passado teve um jogo onde o Wellington ele tinha que ser expulso com 23 minutos do primeiro tempo. Não me lembro contra quem. Por cara, ele deu uma tesoura no jogador por trás e só recebeu amarelo. E fui muito criticado por isso, falando, você tá atacando teu próprio time. Eu falo, não, a gente tem que ser justo para que sejam justos com a gente. E, cara, eu tento ser o mais justo possível com isso. Ontem eu fui atrás de comentários de arbitragem. Eu tenho dois amigos pessoais que são árbitros de futebol, um da Federação Paulista e outro da Federação Paranaense. E mandei esse lance e eles falaram certinho o que aconteceu na regra. Não é lance para expulsão. Não é lance para expulsão. Na regra, foi um jogo perigoso. O jogador do Atlético não ergueu a perna acima da linha da cintura dele. Enquanto o jogador do Bahia, que viu que o atleta do Atlético dominou a bola e foi dominar com o pé, primeiro dominou no peito, que com a bola ele foi dominar com o pé. Ele abaixou na intenção de arrumar uma falta. Os próprios juízes comentam entre si que depois de algumas jogadas meio parecidas, eles viram que certos jogadores estavam tentando cavar esse tipo de falta, tentando cavar esse tipo de expulsão. E que isso hoje em dia é muito bem avaliado, eles procuram ver isso, sempre checando as expulsões pelo VAR. Essa expulsão não foi checada pelo VAR, um VAR baiano, equipe do VAR da Bahia, juiz do Piauí, que não tem nível técnico nenhum para estar apitando o jogo de Série A, só apitou basicamente jogos do campeonato piauiense, que não tem nível nenhum, não pode ser parâmetro, alguns da Copa do Nordeste, que é uma das competições com o pior nível arbitral do Brasil. Eu tô aqui com a imagem na minha frente, eu mandei essa imagem para dois árbitros, assim, importantes a nível brasileiro. São amigos da minha família. E, cara, nenhum deles, eles explicaram certinho na regra o porquê é cartão amarelo. O adversário claramente abaixou a cabeça mais do que o Richard levantou o pé. E em nenhum momento, pela intenção do movimento da perna do jogador, ele teve a intenção de atingir o adversário. Isso dá para ver pelo movimento da perna. Aí é o início.
Richard foi expulso aos 12 minutos, prejudicando o Atlético. De forma ridícula, sem entrada do VAR, não sabemos por qual motivo. Porém, aquela coisa, o Atlético, quando começa a crescer, começa a incomodar, não é mesmo? Infelizmente, vamos ter que lidar com isso. Porque a gente ainda vai ter um grande ano e é aquela coisa, a gente vai ter que deixar os torcedores do Bahia aproveitarem, gozarem de uma vitória onde não mereciam, onde não jogaram para ganhar, onde começaram a fazer C a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Eu vi torcedores do Bahia no próprio Twitter reclamando disso, que o time com um jogador a mais estava recuando linhas e parecia que não queria mais jogo. O Atlético vai lá, empata e teve duas chances de virar a partida, uma com o Christian e uma com o Carlos Eduardo, se eu não me engano. Foi isso, o Atlético conseguiu se reposicionar, conseguiu se montar, porém ele perdeu muito a partida da saída do Terans, que correu muito e precisou ser substituído na época pelo Fernando Canesim. Achei que as substituições foram dentro do que era possível, achei que o Atlético teria ganho esse jogo, ou no mínimo empatado, se tivesse 11 contra 11, que a equipe do Bahia não apresentou grandes coisas, não apresentou grandes perigos pra gente. A gente também tem que comentar que o Santos não foi bem nos dois gols. O primeiro gol do Bahia foi numa falha de marcação. Nossa, e o Santos pareceu que se teve um atraso até pular na bola. O segundo gol foi claramente um erro. O Santos deveria ter ido em cima da bola em primeiro momento, não foi. Foi um erro de marcação completo. E a gente também tem que assumir. A gente também tem o fato da expulsão do Marcinho, que foi sim merecida, não devia ter feito isso. Porém, teve um jogador do Bahia que teve um lance idêntico durante a partida e não foi expulso. E nem mesmo esse lance foi ao VAR. Eu não me lembro qual era o jogador, era Juninho, alguma coisa assim. Eu só me lembro que ocorreu esse lance durante a partida e o VAR nem sequer checou esta situação. Também preciso comentar rapidinho aqui daquele mimimi lazarento que o torcedor do Bahia tá falando de 2018. Ainda dói aquele gol do Pablo, ainda dói aquela classificação. E sejamos bem sinceros, o Bahia não tinha um time melhor que o Atlético aquele ano. O Bahia não tinha elenco para ser campeão. E o Atlético, por mais que não foi melhor nos dois primeiros jogos, o Atlético mostrou mais competitividade e pelo menos mostrou humildade. O primeiro gol do Bahia, que foi anulado, foi num lance parecido com essa falta que o Richard fez. Foi feita uma cabeçada, o Nicão tentou tirar a bola com a cabeça e o jogador, vendo o Nicão, tentou dar uma bike com um monte de gente na área, sendo que a bicicleta mesmo é considerada um jogo imprudente nesse tipo de situação. Várias vezes você vê falta nesse tipo de lance, quando tem muita gente na área e quando isso oferece um risco. Foi visto, acertou o jogador, e como deveria ter sido com o Richard, falta para amarelo. Se você, torcedor do Bahia, falou que o Richard fez foi uma falta, um lance para expulsão, você não tem direito a reclamar daquele primeiro gol anulado de forma correta na Sul-Americana. Segundo gol, o Ramires estava em posição de impedimento claro junto com os dois jogadores do Bahia. Com relação ao impedimento, vocês não têm o que discutir. Tava e pronto. As linhas mostram Ramires com o ombro bem à frente. Outros dois jogadores interferindo na jogada também à frente. Com relação ao impedimento, vocês podem falar o que quiser. Foda-se, não tem discussão. No terceiro gol anulado, o juiz já tinha dado a falta ao Léo Pereira, com bandeirinha sinalizando a falta, antes mesmo de ter chutado a bola ao gol. O juiz parou o lance antes do gol. O juiz deu a falta antes do gol. E de acordo com a regra do futebol, a partir do momento onde o juiz apita e deu uma falta, não se deve ter continuidade do lance. Pediram para ter a revisão, só que o VAR não pode fazer a revisão de uma falta, somente de lance de gol e cartão vermelho. Como o juiz tinha dado a falta antes, ele não poderia fazer essa revisão, pois o gol não foi legal. O gol ocorreu após uma falta marcada pelo juiz. A gente sofreu a mesma coisa em um jogo da Libertadores, onde o Marco Ruben fez um gol. Não me lembro se foi o Marco Ruben ou se foi o Rony, mas a gente fez um gol na Libertadores contra o Boca Juniors e foi apitado uma falta do Marco Ruben anterior na jogada. E foi uma falta.
Não é discutido. O gol naquele jogo da Libertadores foi merecidamente anulado. Nos prejudicou? Nos prejudicou. Mas cometemos a falta. Não temos o que falar. Acontece. Então, se vocês querem falar de 2018, vocês tiveram as chances nos pênaltis, porém foram incompetentes. Não tiveram a competência de passar. Pênalti também faz parte do jogo. Então não reclamem. Nenhum dos 3 gols foram legais. Conversei com árbitros, vi comentaristas de arbitragem, tudo. Só quem apoia são ou nordestinos, gente nordeste, ou aquela galerinha da Globo que sempre é obrigada a falar mal do Atlético. Eu falo isso que eu ainda vou fazer um vídeo de denúncia falando dessa situação, de como alguns meios jornalísticos são obrigados a falar mal ou falar menos do Atlético por questões de briga com a Globo. Isso é uma denúncia que eu recebi, conversando com uma pessoa importante, já trabalhou na Globo. Eu ainda vou fazer esse vídeo de denúncia, estou coletando provas, estou coletando várias situações. Outra situação que a gente também tem que comentar é que o Atlético demonstrou nesse jogo que é uma equipe que vai brigar muito lá em cima. Vai brigar pelo título, vai brigar pelo campeonato, vai brigar por uma boa vaga na Libertadores, vai brigar nas competições em que está, porque tem um time muito bem organizado, tem um time muito bem feito, e principalmente teve um time com garra e com vontade. Há anos eu não acreditava numa vitória com um jogador a menos. Há anos eu não vi o Atlético com um jogador a menos com chance de ganhar um jogo. Ontem, desde o primeiro minuto onde a gente ficou com um jogador a menos, eu vi a postura do time, eu vi que a gente tinha capacidade de ganhar aquele jogo. Isso é algo que me anima muito no Atlético e que mostra que o Antônio Oliveira vem fazendo um grande trabalho, calando a minha boca, que fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando que não acreditava no trabalho dele. Calou a minha boca com força, mostrou que eu estava errado e mostrou que vem sendo um grande técnico, vem fazendo um grande trabalho, está evoluindo o time, que está mostrando um nível competitivo gigantesco. Eu acho que fazia muito tempo que eu não estava feliz por estar errado. O Marcinho foi expulso fazendo cagada, foi cabaço. O Richard fez cagada, mas não merecia ter sido expulso. O Antônio Oliveira foi expulso. Na próxima partida, provavelmente, o técnico vai ser o Bernardo Lazzaroni ou o Paulo Autuori. O juiz foi tão cara de pau, o grande Dib, que esperou o Antônio no final do jogo conversar com ele, se afastar vários metros de distância, para com o Antônio de costas expulsá-lo. Para mostrar o nível do caráter desse árbitro de futebol que não tem competência para apitar um jogo da Série A. E assim como eu falei na live, assim como eu falei no Twitter, digo e repito. E atenção, isso não é nada contra o povo nordestino. Isso não é nada contra os times do Nordeste. A arbitragem nordestina é a pior arbitragem do país, sim. E digo mais, o maior problema, além do nível técnico a qual são expostos, é que sempre os técnicos nordestinos, quando vão fazer jogos de times nordestinos, tentam beneficiar os times de sua região. O que é um fato. Outra questão é o nível técnico. Eu passei a madrugada observando, vendo comentários, algumas estatísticas. E os campeonatos do Nordeste são campeões em erros de arbitragem. A Copa do Nordeste é campeã em escândalos de arbitragem com erros ridículos e enfadonhos. Chega a ser bizarro. O nível técnico dos árbitros nordestinos é o pior do país. Eu não sei se é pelo futebol, se é pelo investimento, se é um problema das federações, mas é o pior com força. Não é à toa que as competições do Nordeste sofrem muito com o nível técnico de seus árbitros. Muito mais do que os times de Sul, Sudeste, Nordeste. Até o Norte do país tem melhores índices de arbitragem. Então, sendo bem sincero, ontem quem deu a vitória ao Bahia foi a arbitragem, primeiramente, que se o Atlético tivesse com 11 em campo, teria ganho. E a própria postura do Bahia de querer recuar após a expulsão e ter feito o gol, mostra isso. Mostra o medo que a equipe do Bahia teve do Atlético. E outra questão, tal qual, muito importante, quem também deixou o Bahia ganhar foi o próprio Atlético, com falhas individuais que nós não costumamos cometer.
Então o vídeo fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe, faça um pix no número aqui embaixo. Agradeço bastante a cada um de vocês que nos apoia. Fiquem com Deus e até a próxima. E antes que eu me esqueça, Jair, não era para ter sido você. Vocês nunca vão ter o tamanho que o Atlético tem. Obrigado.